Boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação decolores a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à nossa terça-feira, mesmo distante, porém juntos, no amor de Cristo. Vamos agora entregar nossa noite invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação por Cristo e Senhor nosso. Amém. Hoje temos com grande alegria na nossa escola vivencial e virtual o meu irmão de sangue e também irmão em Cristo de todos os cursilistas, Padre Walter, que é também cursilista como eu e como vocês. Padre Walter é alagoano, porém mora há 34 anos em Portugal. É padre na Diocese de Braga, aonde é pároco de 3 paróquias na região de Barcelos. Todos os anos ele vem nos visitar no mês de setembro e outubro. O prazer de ser convidado pelo nosso diretor eclesial, Padre Celso, para conviver e partilhar com nossa casa. Agora fique virtualmente com nosso convidado, direto de Portugal. Esta pandemia, não é? Ela nos trouxe duas coisas importantes, porque ela nos foi imposta, não é? Não foi uma coisa que nós procuramos, ela nos foi imposta. Ela nos foi imposta através do confinamento e do distanciamento. Duas coisas que nós não gostamos, porque nós não gostamos de ficar confinados e nós não gostamos de estar distanciados dos outros, não é? Por quê? Porque nós fomos criados para a comunhão, nós fomos criados para a fraternidade, para a eclesia, a igreja, não é? E o confinamento significa que eu tenho que estar só. O confinamento é isso. É irmos um pouco para o deserto, como São João Batista. Então, é uma experiência que também é importante nós termos, para poder depois compreender o que é a fraternidade. Primeiro, olhar para nós mesmos, não é? Aquele olhar que o Concílio costuma fazer logo no início, um olhar para si próprio. Eu acho que esse confinamento, essa pandemia, foi nos dada como um momento de graça, para eu olhar para mim mesmo. E esse tempo de eu olhar para mim mesmo não deve ser um tempo egoísta, não é? Eu procurar aquilo que é bom, aquilo que não realizei. Eu penso que deve ser, sobretudo, um olhar para o outro. Eu olhar para mim mesmo, olhando para o outro. E eu acho que isso que é importante. O confinamento tem como coisa positiva, como o deserto, podemos assim dizer, o deserto no meio urbano, não é? No meio urbano, é uma oportunidade de nós olharmos para nós, para olharmos melhor para o outro. Eu acho que e descobrir se eu realmente estou sendo honesto com a minha fé, porque a fé também implica e deve implicar esse olhar para o outro nessa dimensão espiritual. Não é só na dimensão só humana. Eu estou a falar agora na dimensão espiritual. Porque o que falta na nossa sociedade, o que falta hoje, é este olhar
transcendental, este olhar de Deus para o outro. Porque quando nós olhamos para o outro no sentido material, no sentido humano, meramente humano, então decepcionamos com as pessoas. E quando nós olhamos para o sentido espiritual, não é aquilo que nos une, que é a fé, então aí sim a gente vai ver que vale a pena fazer esse olhar. Então, partindo, claro, sempre da nossa vida, não é? Da nossa vida espiritual. Muito bem. Depois, como olhar para o outro, tem que ser um olhar também imbuído de uma vida de oração. E esse confinamento também nos levou a rezar mais. Eu estou a dizer a experiência minha, não é? A experiência minha durante esse confinamento e que continua, não é? Agora um pouquinho mais aberto, mas ainda estamos aqui em Portugal no sentido do confinamento. E é importante nós darmos espaços na nossa vida, no nosso dia, no decorrer do dia, um espaço mais para a intimidade com Deus, porque Deus fala-nos, e ao falarmos também fala através do olhar do outro, não é? Então há uma espécie de, nessa oração, uma espécie de exame de consciência. O que é que eu fiz e que devia melhorar? Principalmente rezando pelo outro, ou rezando para que essa fraternidade, que não é só humana, mas eu digo fraternidade espiritual, não é? Porque há vários tipos de fraternidade que hoje se apregoa por aí, pelo mundo afora. Mas eu digo aquela que Jesus fundou através dos 12 apóstolos. Essa é a verdadeira fraternidade, onde Jesus não queria, de maneira nenhuma, ignorar a individualidade de cada um. Jesus sempre respeitou essa individualidade dos apóstolos, mas foi colocando, aos poucos, não é, aquilo que devia ser a força motora desta fraternidade, que era o respeito pelo outro. E os apóstolos passaram por essas fases todas, não é? Olhando para o outro não desconfiado, não como adversário. Houve isso entre o grupo, não é? Quem quer ser o maior, quem era o maior, quem estava com a bolsa, com o dinheiro. Então havia sempre um certo ciúmes, não é, doentio do grupo, mas foram crescendo. Jesus respeitou isso. O confinamento faz-me como ver que eu não posso olhar para o outro e ter essa fraternidade, o outro como meu irmão, numa dimensão meramente humana. Eu tenho que passar para essa dimensão transcendental. E é muito importante isso. Esse momento de oração, essa vivência de oração, essa comunhão de oração com Deus. E depois, uma parte também muito importante nesse confinamento é o silêncio também. Nós vivemos num mundo de muito barulho, muito estresse, gente a correr, saímos de manhã, contabilizamos tudo através do relógio e depois não temos tempo. Ligamos o rádio do nosso carro para poder ter mais barulho, mais coisas. A gente precisa de vozes exteriores, não é? Agora há uma voz interior. Essa voz interior eu tenho que vivê-la no silêncio. Diz muito bem um cardeal, que é o cardeal agora que está à frente da Sagrada Liturgia, não é? Que Deus é o silêncio, o diabo é o barulho. Então nós temos que procurar centrar a nossa fé e a nossa fraternidade também no silêncio.
Porque é no silêncio que Deus nos fala. É no silêncio que Deus vai dizer como está a minha relação com o outro. Então, isso tudo pesa, não é? Porque é como se esse tempo em que nós vivemos de confinamento seja um momento para o cursilho, para todos os cursilistas, os mais novos e os mais velhos, ter um tempo de dizer como é que eu vivo essa minha fé e como olho para o outro com esta minha fé. Porque não é só a relação que nós temos com o outro, mas o modo como olhamos para o outro. E eu acho que isso, o confinamento, no distanciamento que eu tenho para com os outros, eu vou olhá-lo distante, não perto. O olhar distante é um olhar mais ou menos como se olha para o horizonte. De vistas mais largas, amplas, para a gente chegar lá, não é? Então, eu acho que isso também é importante. Um olhar longo, não é? Longe, para ver melhor o outro. E isso tem que ser no silêncio. Isso tem que ser no silêncio. Claro que, nesses momentos de confinamento, Deus nos vai pedindo muito mais daquilo que Ele vai pedir e que Ele pede no nosso dia a dia. Mas como temos tantas coisas para fazer, às vezes nós não escutamos bem os pedidos de Jesus. Então, neste distanciamento, neste confinamento que digo, vamos olhar e ver o outro como olhamos para o horizonte, como olhamos para o crepúsculo, não é? E isso é muito bom. E assim a gente vai ficar um pouco mais contemplativo para a fraternidade e para a missão, não é? Porque no momento em que eu me envolvo com esta fraternidade espiritual, ela vai me ajudar depois no meu apostolado, não é? Porque eu não vou, eu vou para o apostolado olhando para os outros com um olhar diferente. Um olhar, posso dizer, purificado, um olhar mais despido do meu eu e mais revestido do próprio Deus. Mas isso tem que ser nesta vivência de oração e neste momento de silêncio. Tem que ser isso. Se não houver essas duas coisas, oração e silêncio, não se pode descobrir o valor que tem o outro na eclesia, na igreja, não é? Eu tenho que olhar o outro sempre dentro do chamamento de Jesus, não é? Do chamamento batismal. Toda gente que é batizada já não é mais um adversário meu, é um amigo, já é um irmão, é mais que um irmão, não é? É aquele que eu devo dar a vida. Porque temos algo em comum, que é o batismo. E o batismo foi, eu te batizo em nome da Santíssima Trindade. Portanto, aí a família, não é? A fraternidade já está nessa dimensão espiritual. E tem que ser à luz da Santíssima Trindade. Depois deste confinamento, vem o distanciamento. Eu distanciei-me do outro. Não para estar livre do outro, mas para descobrir a importância que tem o outro na minha vida. Será que eu tive saudade da presença do outro? Ou será que eu quis? Esse distanciamento foi bom. Foi bom porque assim eu me livrei de tal pessoa. Mas o distanciamento vai fazer com que eu valorize o outro. E o outro como ele é, não como eu quero que seja. Então, descobri também neste distanciamento, mas aí já entra a parte espiritual, não é? Eu não digo a parte humana, eu estou a falar sempre da parte espiritual. Porque a parte humana, a gente logo descarta as pessoas, não é? Descartamos as pessoas, não queremos saber das pessoas, pronto. E
quando nós descobrimos a importância do outro, é porque descobrimos Deus na nossa vida. Mas um Deus muito pessoal, não é? Não é um Deus muito cerebral, um Deus muito teológico, um Deus muito filosófico. É um Deus pessoal. Aquele Deus que o próprio Jesus revelou quando ele se relacionava com os apóstolos, não é? A gente tem que ver o comportamento de Jesus perante os apóstolos. Era com a máxima paciência. Tinha muita paciência com eles. E sempre ao lado deles. Nos momentos de fraqueza, nos momentos de alegria, nos momentos em que eles queriam ser o maior. Jesus esteve sempre presente, porque sabia que a nossa condição humana, não é, ferida pelo pecado, é fragilizada, é frágil, não é? Então, é importante eu olhar para o outro distante. E se sinto falta, é uma coisa boa, positiva. É uma coisa que vem de Deus. Se eu digo, não, olha, graças a Deus, aí eu tenho que pensar seriamente como está a minha fé. Se eu quero me livrar da pessoa, tudo bem, não é? Jesus, nós sabemos que a caridade, o estar com o outro, é como Jesus esteve com todos. Ele não colocou ninguém, não excluiu ninguém da sua vida. Esteve com os fariseus, esteve com Pilatos, esteve com Herodes, foi posto, mas ele não fugiu dessa realidade. Portanto, ele nunca excluiu ninguém. Se eu excluo, então, o meu distanciamento é muito negativo, muito negativo. Tenho que pensar mais e tenho que rever muito a minha fé. A minha fé é em igreja, a minha fé é em comunidade. Porque a minha fé individual, ninguém duvida, não é? Até o demônio tem a sua fé. Ele acredita em Jesus. Ele reverencia Jesus. Então o demônio faz isso tudo. Agora eu não sou e não quero fazer parte, não é, dos filhos deste mundo, dos filhos das trevas. Eu tenho que fazer parte dos filhos da luz. Então, se eu quero me ver livre do outro, esse distanciamento me fez, então eu tenho que rever seriamente a minha fé. E tenho que começar do nada, do zero. E dizer, eu não sou um cristão autêntico. Um cristão autêntico é aquele que sabe lidar com as pessoas, com a diferença, com opiniões totalmente diferentes, mas sabendo de antemão, no íntimo, quem nos une é Jesus. Quem nos une é Jesus. E nós muitas vezes fazemos isso em igrejas, separamos as coisas, não gosto daquela pessoa, não gosto disto, eu evito a pessoa. Pelo menos ser educado. Pelo menos ser educado com as pessoas. E eu acho que isso, como o Papa Francisco diz, falta muito aquelas pequenas palavras mágicas da boa educação. Bom dia, como vai o senhor? Como vai a senhora? Está tudo bem? Isso a gente faz com qualquer pessoa, não é? Então, a fraternidade também é isso. Não é que a gente use disso como subterfúgio, porque se eu usar isso como hipocrisia, então não é uma coisa boa, não é? Ele tem que surgir do coração puro. Enquanto meu coração não for puro perante o outro, eu tenho que fazer penitência. Enquanto meu coração não for puro, não é? Agora, se eu for com subterfúgios, com hipocrisia, com ironia, não vale a pena. Eu tenho que retroceder. E eu tenho que ter coragem de dizer, eu pequei. E pequei gravemente. Isso é um pecado muito grave contra a fraternidade. A gente às vezes diz, não. Quando se confessar, dizer, eu sou muito egoísta. Eu só penso em mim. Não é? Então, ver também, descobrir que o outro também tem valores. Não é? Nós sentimos isso. Eu sinto também no meu dia a dia, como pároco, e lidar com os paroquianos e tudo. É difícil.
é difícil, mas às vezes tem que ceder cedo. Pronto, e digo para Jesus, cedo, eu cedo, não há problema nenhum. Para mim, ceder não há problema nenhum. Mas as pessoas não querem ceder porque querem ser o centro, não é? Mas isso é uma experiência minha, do meu dia a dia, vou tentando ser honesto com Jesus, porque aquilo que ele me pede é viver em comunidade. Ele não pediu para eu viver a minha fé sozinho. Ele construiu a comunidade, a igreja, dentro de 12 apóstolos. Foi isso que ele quis. Há pessoas que acham, não, eu tenho cá a minha fé, eu vivo, não quero saber da igreja, não quero ir à missa, cá eu tenho a minha fé. Mas isso não é Jesus. Isso não é cristianismo. Isso não é aquilo que Jesus sonhou para nós. O que ele sonhou foi que nós sejamos um, mas não nessa uniformidade, porque ele não aceita uniformidade. Nem Deus nos criou tudo na mesma forma. Ele não fez isso. Portanto, é muito importante isso. E, portanto, nessa fraternidade, nessa pandemia, eu refleti o que é o essencial na minha fé. Porque se a minha fé eu não me salvo sozinho. Eu não me salvo só. Ninguém pense. Eu vou estar só no momento em que eu deixar esse mundo, esta vida terrena, não é? Material, eu vou estar só com ela. Mas eu levo comigo os meus irmãos. Porque a primeira coisa que Jesus vai dizer e é aquilo que Deus disse a Caim. Onde está o teu irmão Abel? Vê? Então, é muito importante também essa parte, porque Deus vai perguntar, onde é que estava o teu irmão? Eu tenho que responder alguma coisa. Eu não vou responder nada, vou ficar mudo, claro, porque eu não fiz aquilo que é essencial no cristianismo, que é descobrir essa fraternidade. Depois, descobrir o outro como a imagem de Deus. A gente já sabe disso. Nós sabemos disso. Não é? Então, como descobrir o outro? Mas é mais fácil a gente descobrir o outro no pobre que está na rua. No pobre que está na rua. É mais fácil. Naquele que pede, que não tem nada. É muito mais fácil. Agora, ver Jesus no outro, naquele que está comigo, que vive comigo, que acorda comigo, que se encontra comigo na celebração, que está comigo no concílio e que está agora numa caminhada, então é mais difícil, porque a gente começa a ver os defeitos, a gente não vê as virtudes. Então, a fraternidade é para a gente ver as virtudes, não para ver os vícios, os defeitos. Os vícios e os defeitos de Jesus tem que ter em conta a chamada correção fraterna. A correção fraterna não é eu dizer na frente de todos. Isso não é correção fraterna. É eu chamar o outro e, sozinho com o outro, dizer, sem ofender, que aparentemente o que está mal, não é? Porque o outro também tem todo o direito de se defender. Então, a correção fraterna, no sentido também da fraternidade, mas saber fazer, não é? Porque se eu acho que sou o melhor, então não devo fazer correção fraterna. Se eu acho que eu sou perfeito, eu não tenho condições de fazer correção fraterna. Quem faz correção fraterna é quem é humilde. Esse é que tem toda a força de o fazer. Porque não vai fazer para ferir ninguém. Vai fazer para o outro crescer. Então, é muito cuidado também. Correção fraterna. Cuidado. Eu tenho que dizer a verdade. Cuidado. A verdade não machuca. Não é para machucar. Não é para escandalizar. Não é para deixar o outro menor. A verdade é para dignificar a pessoa.
E eu tenho que saber corrigir com amor, sem orgulho, sem pretensão nenhuma. Então, se Jesus utiliza-me dentro da igreja para eu fazer uma correção fraterna, é para eu salvar o irmão, não para eu condenar. Então, tem que ver isso também, não é? Então, sempre olhando o outro como a imagem de Deus. E outra coisa também é eu ter capacidade nessa fraternidade, não é? E tudo parte do sentido, se eu sentir falta da Eucaristia, mas não a minha Eucaristia, mas a minha Eucaristia com o outro. Eu senti falta. Porque eu posso sentir falta da Eucaristia, de receber Jesus. Mas Jesus quer que eu também receba o outro como Eucaristia. Então, eu senti falta da comunidade. Eu sinto falta ou não? Se eu não sinto falta, então eu estou doente. A minha fé ainda tem que muito crescer. No momento em que eu sinto falta do outro, aí sim, eu sou Jesus. Porque Jesus sente falta de nós. E quando nós estamos distante dele, ele sente falta. Quando eu não sinto falta do outro, então tenho que pensar várias vezes como está a minha fé. E por último, não é para não alongar muito, mas para deixar também que vocês pensem, é purificar o velho homem. Aí vem o olhar para mim, como é que eu vivo em fraternidade. Porque aqui eu estou sempre a falar no outro, não é? No outro. Como é que eu vejo o outro? Agora, como é que eu me vejo eu dentro da comunidade? Será que eu me vejo eu dentro da comunidade isolado? Será que eu me vejo eu na comunidade formando grupos assim e separando do grupo maior? Jesus nunca quis fazer subgrupos. Jesus sempre fez o grupo. O grupo era ele. Ele era o chefe. Ele era o guia. Chefe não, ele era o guia. Ele era o mestre. Portanto, se eu começo a fazer subgrupos, ou se eu estou sozinho, isolado, eu estou ali, mas estou isolado dos outros. Então, não é fraternidade. Tenho que ver que eu estou doente. Eu tenho que somar. Eu tenho que somar na fraternidade. Então, essa purificação do velho homem. Quando eu olho para a comunidade, eu olho para mim mesmo e vejo se eu estou me convertendo à eclesia, à comunhão com os outros. Porque foi isso que Jesus nos deixou. Que eles sejam um, Pai, como nós somos um. Disse ele na oração sacerdotal em São João. Portanto, é uma purificação do homem. Eu tenho que purificar o velho homem para poder viver bem essa fraternidade. E acho que foi isso que me ajudou. E o que eu estou a dizer é uma experiência vivida nessa pandemia, o confinamento e o distanciamento. Que não pode ser nem um isolamento e nem pode ser uma distância. Então, a gente pode dizer que o confinamento foi para eu olhar a necessidade da fraternidade na minha vida de fé. O confinamento foi essa necessidade que eu tenho do outro para crescer na fé, E o distanciamento também. Não para eu ficar, mas nesse distanciamento eu descobri a importância que tem o outro na minha vida. Eu acho que é do Dario, está tudo. Então, queria agradecer, não é? Nesse momento, e dizer para todos os cursilistas que, como eu, como eles, nós estamos a caminhar, ninguém é perfeito. Caminhamos, mas com muita humildade, tá bem?
muita humildade. Ninguém se arrogue que é senhor de si, ou senhor das coisas. Ninguém se arrogue. Nós não somos donos da nossa vida. E vemos isso na figura agora do bispo, não é? Do nosso querido bispo, o Dom Henrique Soares. Então, ele foi no vigor da sua vida. E a gente diz, por que Jesus levou, se ele estava fazendo um bom trabalho, se ele era jovem? Não temos que questionar. Nós temos que pensar que há um sinal de Deus. E que sinal ele nos dá? Não é? Ele não abandona a igreja, porque a igreja é ele. Ele é que conduz a igreja, é o Espírito Santo. Nós não coloquemos o absoluto na pessoa. Se a pessoa foi, é porque cumpriu a sua missão. Chegou o momento certo. Tá bom. Não é? Vem outros. E temos que confiar nos outros que vêm. Né? Não é confiar em nós e achar que o mundo está perdido. Não está perdido em nada. Então, nós é que temos que trabalhar e saber que o nosso tempo é curto. Viver mais fraternidade, viver mais oração, viver mais silêncio e descoberta da Eucaristia como fonte, não para mim, mas para o outro. Quando eu comungo Jesus, eu comungo o outro. Faça essa experiência que muitas vezes eu faço. Quando comungo, eu ofereço aquele momento a uma determinada pessoa que me pediu. Então, eu estou a comungar Jesus, mas em comunhão com aquela pessoa. Me pediu naquele momento, antes da missa, e eu, pronto. Né? Ou senão, quando eu estou distribuindo a comunhão, eu me lembro da pessoa e entrego a Jesus. Então, isso é importante, tá bem? Nunca esquecer o outro na nossa fé. Quando eu esqueço o outro na nossa fé, então, a gratuidade, a graça, a salvação tem outra visão, não é? Tem outro olhar, porque senão é tudo muito humano, muito técnico, muito, não é, marketing, tudo isso é humano, mas Deus quer mais proximidade, acolhimento, perdão e encontro. Isso é que é o verdadeiro cristianismo, tá bem? O resto é a maneira como nós pensamos a religião e queremos que ela seja. Nós temos que pensar a religião à maneira de Jesus. Eu não posso ser pároco dizendo, eu vou fazer isto porque eu quero isto. Às vezes nem faço nada. E digo, é o Espírito Santo, paciência. Às vezes nem fiz nada. Entenderam bem? Dario? Entendemos, foi ótimo. Foi grandes questionamentos para nós discutirmos nas nossas comunidades, né? Essa fraternidade, esse distanciamento, né? Durante esses tempos de pandemia, como nós podemos melhorar a nossa caminhada, a nossa família, né? O encontro, isso que o senhor falou, né? A fraternidade com o outro, né? Acho que os grupos do Cursilhos vai ter muito subsídio, muito material para a gente avançar nesses questionamentos. Isso que a gente precisa. Eu peço que quando fizerem o questionamento, faça como um exame de consciência, não olhando para o outro, mas olhando para si. Porque quando eu faço o meu exame de consciência olhando para o outro, não adianta nada meu exame de consciência. Não é? Não adiantou, não houve o exame de consciência, não houve correção fraterna. A correção fraterna é eu olhar para mim mesmo e dizer, se eu estivesse no lugar do outro, como é que eu faria? E como é que eu me sentiria? Pronto. Não é? A correção fraterna não é eu chegar lá e dizer, tu fizeste isto, tu fizeste aquilo, tu fizeste isto, tu não és um bom cristão. Isso não é correção fraterna. Correção fraterna é eu chegar à beira dele e tentar resgatá-lo. E dizer, conte comigo. Isso é correção fraterna.
Não é eu chegar a dizer os defeitos do outro. Eu chegar e dizer, eu estou contigo e quero te ajudar a ultrapassar estas dificuldades, porque eu também as tenho. Temos que aprender muito dos evangelhos. E esquecemos, pensamos muito. Vamos dar o possível, temos que fazer bem essa mensagem, bem essa mensagem. Mas esquecemos o evangelho, pronto. Esquecemos Jesus, pronto. E dizemos as nossas palavras. Queremos dizer nós. Tirar isto. É isso que Jesus... Mas primeiro, eu tenho que me rever na mensagem. Eu tenho que me rever naquilo que vou dizer. Mas com toda a humildade, não é? Temos que caminhar. Tá bem? Tá ótimo. Precisa de uma grande revolução, muito grande. Eu sinto isso, cada vez mais. Impotente, muitas vezes, porque não consigo. Mesmo nas minhas comunidades, não consigo aquilo que gostaria deles compreendessem. Às vezes faço, vocês compreenderam? Não. Eu digo ao Senhor, eu não posso entrar neles. Então, olha, eu faço, pronto, mas querendo sempre o melhor para eles, não é? Porque o melhor para eles vai ser o melhor para mim. Mas eu não penso no melhor para mim. Porque eu fazendo aquilo que Jesus quer, mais interessante, não é? Mas eles vão... Agora, diz. Não, eles vão entender no tempo deles, né? Porque quando eu trabalhava na comunidade da Ponta da Terra, o padre falava a mesma coisa que o padre está dizendo. Eles não entendem. Depois que o padre foi embora, saiu, foi para outra comunidade, aí eles pensavam, puxa vida, o padre falava isso. Agora estou entendendo. Talvez não seja o tempo deles também, né? Olha, do padre. Gostei disso. Será que tu estás a falar pelo Espírito Santo? Não. Será que tu estás a dizer isso para eu sair das 3 comunidades? Não. Para eles verem e dizerem assim, já é tempo da gente, como é que se diz, olhar o padre longe de nós. Não é esse sentido. É o sentido da compreensão da palavra, né? O que é melhor para a vida deles, né? Às vezes, na unidade, você fala, muitas vezes, aí as pessoas compreendem de uma maneira diferente. E a gente fica angustiado. Por exemplo, no Cursilho agora eu estou angustiado, né? Porque são várias terça-feiras com mensagens excelentes. Eu sempre faço uma pergunta para ver se o povo reage, né? Junte um com o outro, discuta, para depois nós fazermos uma grande assembleia, né? Ver o proveito de que foi dado isso. Isso não acontece. Aí eu falo, puxa vida, está tudo errado, né? Mas aí vai chegar um tempo que o pessoal vai ter que entender, né? Isso daí não depende da gente, né? Sim, mas é bom, né? Santo, é verdade. Mas o senhor tem que continuar em mais comunidade para mostrar a sua espiritualidade, né, a cada dia que passa, né? Porque é uma experiência muito boa do padre, porque a igreja é em saída, né? Quando a gente trabalha em comunidade, a gente está saindo da nossa zona de conforto, como diz a palavra, né? Mas isso daí é muito bom. Acho que isso que o senhor colocou, né, para a gente, esse tema, abriu muito, pelo menos a minha cabeça deu uma virada muito boa, né? Nós já vamos, eu aprendi muito com o padre, como sempre aprendo, né? Agora eu queria saber do padre também, nessa época de pandemia, desse distanciamento, né, social, como o senhor viveu esses dias aí em Portugal? Né? Como foi para os portugueses, para a sua comunidade, esse distanciamento? É assim, quando houve o tal confinamento, eu fui logo no domingo avisado pelo bispo e pelas autoridades que na semana seguinte, na segunda-feira, não podia mais haver celebrações. Isso foi um impacto muito grande. Nos primeiros dias, pronto, eu rezava e tudo, mas depois comecei, no segundo dia, no terceiro, no quarto,
uma falta muito grande, uma vez que estou sozinho também, eu sinto necessidade de estar com o outro, não é? Quem vive só, nesse sentido, não é? Se a gente tem alguém, um familiar, uma pessoa perto, tudo bem. E aí o confinamento não custa tanto. Mas eu tinha que fazer a comida, eu já fazia, mas agora tinha que ir ao supermercado, na altura toda a gente queria comprar as coisas, e as coisas eram como se fosse, tínhamos medo de não ter comida, e depois desapareceu as pessoas da rua, não tinha mais ninguém, toda a gente dentro de casa, não tinha mais. Então era viver o deserto dentro da cidade. Não havia autocarro, não havia nada, tudo fechado, tudo fechado. Só para fazer compras e ir à farmácia. De resto, as viaturas passavam sempre avisando que não podiam sair e tal, e a gente ficou a viver. Então, o vizinho, a gente já começava a olhar para o vizinho que a gente nunca falava, não é? Então, as pessoas começaram a cantar nas varandas, abrir as suas casas colocando os instrumentos. Então, isso também fez com que a gente se sentisse mais próximos, não é? Distantes, mas próximos, através da música e tudo. Chegou uma altura que eu telefonava bastante para os meus paroquianos, perguntando como é que eles estavam e tudo. E eles também ficaram surpreendidos porque eles começaram a falar comigo mais vezes e abrir-se mais do que se eu estivesse com eles lá pessoalmente. Então, foi positivo também, porque aquela abertura que não existia começou a existir porque eles telefonavam e eu telefonava para eles. Então, o distanciamento, não é? E o confinamento tornou-se mais leve para mim por causa dessas chamadas, desses telefones que eu entrava em contato. Mas o que mais me ajudou, Dario, foi a oração e a celebração da Eucaristia. Porque eu, quando celebrava, eu não celebrava para minha Eucaristia. Eu celebrava sempre em comunhão com as 3 comunidades, com o mundo inteiro, sempre, sempre, sempre. Então eu nunca me sentia que estava a celebrar sozinho. Uma porque tinha o aval do bispo a dizer que nós tínhamos que rezar pelas nossas comunidades. Aí eu comecei a valorizar mais as comunidades, cada um, não é? E pronto, na Eucaristia. E Portugal aceitou muito bem, não é? Houve muitas mortes. Nas minhas comunidades, só uma pessoa, assim, de confinamento, como é que se diz, de Covid. Mas eu não fiz o funeral, porque ele foi para outra comunidade. Mas os funerais não havia, era tudo no cemitério, era muito penoso, porque aí é diferente no Brasil, aí em Maceió. Mas o padre, ele tanto acompanha a pessoa que batizou até a pessoa que morre, se ele estiver na comunidade muitos anos, não é? Há pessoas que eu convivi e que depois vi que morreram, e eu fui fazer o funeral, mas não era um funeral, era ir encomendar no cemitério e tudo fechado, para 2 ou 3 pessoas. Isso foi muito difícil, custou muito. Custei muito a viver o luto dessas famílias, que perderam as famílias. O luto, para mim, foi muito difícil. Eu não tinha palavras, pronto. E agora está tudo muito mais aberto, mas o distanciamento é necessário, as nossas igrejas estão abertas, tudo sinalizado, um banco só com 2 pessoas, uma família ocupa um banco, tudo sinalizado, o chão também, na altura da comunhão, entra-se na igreja, tem que se fazer a desinfetação das mãos, no momento da comunhão também, então tem um suporte em que a pessoa vai e faz isso, a comunhão é dada na mão, ninguém mais recebe na boca. Aqui não há problemas nenhum, porque as pessoas que comungavam na boca aceitam, digo, é uma coisa temporária,
vocês compreendem, as pessoas não fizeram fim-capé, aceitaram bem essa norma, não é? Eu digo, é mais para uma proteção. Eles entenderam muito bem, não tenho acólitos, eu faço tudo ali para poder só eu utilizar o cálice. É assim, as primeiras Eucaristias com a comunidade foi para mim um transtorno, porque eu não sabia como lidar com as coisas. Agora não, estou mais à vontade e tudo, mas sempre com aquela preocupação, não é? Eu aqui sempre fiz isso, não vi que nenhum padre, depois das missas eu cumprimento os paroquianos. Eu vou para a porta e cumprimento cada um, converso com cada um. Mas esse tempo de pandemia não fiz mais. E isso eu sentia muito, eu sinto, não é? Não faço essa aproximação com eles no final da Eucaristia. Pronto, é assim. Vamos ver se eu consigo chegar aí em relação... Aqui já está liberando o aeroporto com setas. Não sei se na altura os voos para o Brasil eles aceitam, se quando eu chegar aí eles vêm. Aqui é assim, os voos do Brasil para cá, eu tenho que fazer um teste aí e trazer isto comigo. Então, eu tenho que mostrar. Se não fizer isso, no aeroporto de Lisboa, tem que fazer o teste. E tenho que fazer o confinamento, não é? Não sei, pronto. Há essas restrições. Sei que a vacina parece que na parte da Inglaterra parece que já está avançada, mas é tudo muito lento, não é? Vamos lá ver. O meu voo já está comprado, agora não sei. Não sei, Dario, não sei. É assim. Deu bem foi bom. a gente concluir. Também. Porque está muito longo. Tá bem? Queria dar uma bênção especial para todos aqueles que ouvirem, não é? E partilharem também essa minha inquietação. Eu penso que também é vossa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Decolores!